O mercado jurídico não está apenas mudando por causa da inteligência artificial ou da tecnologia. Na verdade, a verdadeira mudança está no comportamento do cliente. Hoje, o cliente, ele não está procurando só conhecimento técnico. Ele busca mais rapidez, mais clareza, mais acompanhamento, mais proximidade e uma experiência muito melhor na relação com os escritórios de advocacia. E isso está pressionando os escritórios a repensar não apenas a sua operação, mas principalmente a forma como se relacionam com os seus clientes. E é justamente nesse cenário que tecnologia, inteligência artificial e legal techs começam a ganhar um papel cada vez mais estratégico dentro do direito. Mas como usar tecnologia para construir uma advocacia mais centrada no cliente? E como legal techs podem ajudar escritórios a melhorar a experiência, relacionamento, comunicação e a jornada do cliente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InovaCast. O InovaCast é sobre prospecção de clientes, posicionamento, inovação e desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Eu sou Lisandra Tomé, estrategista de crescimento e desenvolvimento de negócios para escritórios de advocacia e negócios jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre centralidade no cliente, legal techs, inovação e o futuro da advocacia. E eu trouxe uma convidada muito especial para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Priscila Spadinger. Ela é cofundadora e CEO da Leve Legal Tech. É um prazer ter você aqui, Priscila. Prazer todo meu, Lisandra. Gente, eu sou muito fã de competência, admiro demais a Lisandra. Que honra, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu que estou feliz aqui, a gente novamente juntas, podendo fazer aqui um podcast, tendo um bate-papo sobre inovação, legal tech, que você domina tanto esse tema, esse cenário. E eu queria que você já começasse falando aí sobre Opa, vamos lá. isso. Quero que você comece já contando, se apresentando e contando sobre a sua trajetória, sobre a Leve, Legal Tech Ventures, e como que você entrou, como que você começou nesse ecossistema de inovação jurídica, Priscila. Nossa, Lisandra, que alegria, viu, gente? É muito bom falar para o público que é o nosso aqui no dia a dia, que sofre tanto em tentar entender tanta inovação, tanta tecnologia todo dia, né, Lisandra? Até a gente que está aqui todo dia, a gente pensa que sabe alguma coisa, vem no dia seguinte e já recebe novidades, o mundo está insano. E que bom que você está aqui comigo e com a Lisandra para a gente tentar ficar na mesma página. E também quero aprender com todos os comentários, né, e tudo mais, vão ser sempre muito bem-vindos, né? Bom, vamos lá, Lisandra. Eu costumo me apresentar no Long Short Story dizendo que eu sou a mãe do Arthur e da Isadora e estou nessa cadeira aqui de diretora executiva da Leve Legal Tech Ventures, que é uma holding de participações em startups com inovação e tecnologia para a área do direito, que a gente muito bem gosta de chamar de Legal Techs. Foi uma escolha lá em março de 2021. Muita gente fala de Lotex também, mas eu particularmente gosto muito mais da expressão Legal Tech. Aí vão ter advogados que vão buscar, né, classificações, o que que é uma, o que que é outra. Para mim, no final do dia, é tudo a mesma coisa. É, E eu porque sou dizem muito que tem mais uma legal. diferença, né, Priscila, entre uma e não, legal Sim. tech e law tech. Dizem que Lotec é para mais questões regulatórias, legais e tudo mais, e Legal Tech seria mais para inovação e tecnologia. Mas na dúvida, como a própria B2L diz, na dúvida você chama de Associação Brasileira de Legal Tech, os dois termos ali, né? Lotec e coisa, por isso chama B2L, mas não é o caso nosso aqui. A gente faz parte da indústria do Venture Capital. O que que a gente faz, Lisandra? E por que a Leve, né? Pessoal, aqui deixando claro, né, eu tenho 44 anos e passei mais de 20 anos da minha carreira como advogada vendo as dores que o direito enfrentava, vendo tudo aquilo que a gente carregou muita pastinha, né, Lisandra? A gente trabalhou muito com papel, a gente sabe das dificuldades, né, do mundo anterior à pandemia e depois da pandemia a necessidade de colocar tudo isso de maneira digitalizada ao máximo. E aí, em março de 2021, já com mais de 2 bilhões de dólares intermediados como advisor, é muito termo em inglês, né, Lisandra? Eu vou tentar facilitar, assim. Eu sou advogada de fusões e aquisições. Essa área a gente chama de M&A, né, Merger and Aham. Acquisition. Ou, aqui pejorativamente, a gente fala que é misery and agony, né, porque trabalha demais. É, mas a maior parte do nosso público sendo advogado, você pode usar os termos que a gente Então usa ótimo. normalmente na profissão tranquilamente. E se tiver mais gente interessada nesse mercado de legal techs, a gente sabe que tem os termos bem específicos, né? É bom que você já dá aí uma lição, o pessoal vai aprendendo o que que é.
Bom, então obrigada pela deixa, Lisandra. Eu vou seguindo aqui. Então, eu sou advogada especialista em fusões, aquisições, M&A, e intermediei ali em torno de 2 bilhões de dólares em compra e venda de empresas. Quando foi em março de 2021, 40 anos, eu falei, não, preciso construir agora as minhas startups, as minhas empresas, vou construí-las. Eu sou builder, esse é o nome, venture builder, e aí eu vou fazê-las crescerem, e aí eu vou vendê-las no mercado, que eu já conhecia muito bem o mercado de venture capital, né? Então, em março de 2021, eu estruturei a Leve, trouxe mais de 100 investidores que colocaram dinheiro na nossa holding. E eu, a Lisandra bem sabe, a gente não entrega dinheiro para as empresas que vêm para o nosso portfólio, a gente entrega squads, ou seja, a gente entrega mão de obra especializada para elas crescerem, se desenvolverem. Aí sim, quando elas tiverem um valuation legal, eu trago o fundraising para elas, o dinheiro que elas precisam para crescerem. E aí, na sequência, como a gente já teve 2 saídas aqui, a gente vende essa startup, o dinheiro entra na Leve por essa venda e a gente distribui para os nossos investidores que estão com a gente já há 5 anos, para dar aquele golaço que todo mundo gosta na indústria do venture capital. Então, nosso insumo são as startups para a área do direito. E aí, Lisandra, por todo mundo aqui praticamente, né, mais de 80% da Leve é composta por advogados, juiz, embargador, estagiário, gente de órgão público, gente de escritórios grandes, médios, pequenos. A gente tem uma gama, um ecossistema incrível para desenvolvimento de inovação e de tecnologia, porque a gente só cria alguma solução quando a gente conhece bem a dor, né, Lisandra? Uhum. Você é consultora, tá, aí achei o máximo você falar estrategista de crescimento, né, de empresas, escritórios, departamentos, eu achei muito interessante, porque o advogado, ele tá ali todo dia, às vezes a gente tá com uma solução redondinha atrás dele, e ele tá carregando um carrinho com uma roda quadrada ali, porque tá sem tempo de olhar para a solução que poderia facilitar a vida dele, né, Com Lisandra? certeza. Eu sinto que o mercado jurídico ainda é muito incipiente nessa questão de trazer inovação e trazer essas soluções que nós vamos falar hoje aqui, das legal techs, para agregar, né, dentro do escritório, para ele poder usar e tornar a experiência do cliente, a jornada do cliente melhor. E nada como as soluções que você conhece aí de perto. Queria até, saber hoje como é que está o portfólio da Leve. Vocês já estão há 5 anos no mercado? Porque a Leve, ela foi fundada em março de 2021, vocês já estão há 5 anos de mercado. Quando eu estava com vocês, nós tínhamos 5, né, 5 Era. pets. Hoje vocês estão com muito mais no portfólio. Eu queria entender todas as soluções que existem aí e como que as legal techs podem ajudar os escritórios a se tornarem mais centrados no cliente. Nossa, Lisandra, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre isso aqui, né? Na verdade, hoje o nosso portfólio tem 13 startups legal techs, mas agora a gente virou uma máquina mesmo de compra e venda de startups. Então, entram 3, eu vendo 3. Entram 3, eu vendo 3. Então, hoje a gente tem uma premissa que não é mais a quantidade de startups que a gente tem no portfólio, e sim aquelas que já cresceram, a gente vendeu e distribuiu dividendos para os nossos Aham. acionistas, que esse é o nosso core business, né? Uhum. Mas por via de consequência, Lisandra, rapidamente, só um overview aqui, antes de falar das soluções. Olha que interessante, eu tive a oportunidade de ir esse ano no SXSW, né, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, lá em Austin, nos Estados Nossa, que Unidos. legal. Eu recomendo, os advogados têm que estar em ambientes assim também lá. Não é só em ambiente jurídico, né? A gente tem que estar onde o cliente está e falar a língua dele, né, Lisandra? Aham. E lá eu entendi uma coisa que mudou meu mindset aqui para todo sempre esse ano. Ano passado, o pessoal foi e falou sobre IA. Então, o ano inteiro foi sobre inteligência artificial. Esse ano nós falamos sobre o ser humano por trás da tecnologia. Onde que nós, como seres humanos, nos encaixamos? Sabe essa expressão SaaS que a gente estava falando aqui antes, né? Que é o software as a service. Agora, a nossa cabeça é service as a software. Então, primeiro a gente entende como que a gente consegue entregar um serviço para o escritório e para o departamento jurídico, para depois vir o software e ajudá-los. Então, todo o ano, o resto do ano, tudo que a gente aprendeu lá em março, em Austin, vai ser a nossa premissa aqui na Leve. Então, veja o exemplo de algumas startups, são várias. Então, quem tiver interesse, depois a gente pode marcar um pitch day, em 1 hora a gente conta sobre tudo, né? Mas veja alguns exemplos interessantes. A gente teve aqui na Leve a Criaí, que foi nosso primeiro exit, né? Você lembra dela, né, Lisandra? Então, são meninos de 20 e poucos anos que vieram, engenheiros e tudo mais, que viram a mãe nunca ter tempo para eles, porque estava peticionando, sempre trabalhando com muita coisa, muito papel, muita demanda ali. E eles cresceram falando: não, eu vou facilitar a vida dos advogados no futuro para que as próprias mães tenham mais tempo para os seus filhos. É uma lágrima como mãe escorreu aqui. A dramática, né, Lisandra? E aí nós levamos para apresentação no nosso conselho, eles foram aprovados em
2 meses com a gente, a empresa já passou de 100.000 de faturamento mensal. Em 1 ano, nós conseguimos vender a empresa por mais de R$ 20 milhões para Preâmbulo. Eu estou falando isso que Nossa. está público, foi em valor econômico, foi tudo. Então, assim, a demanda por colaboração no dia a dia para que o advogado tenha mais tempo é muito grande. A gente vê muito operacional ainda, né, Lisandra? Você me dá aula Sim. quanto a isso. A gente Não vê os tem. escritórios ainda muito focados, né, só no operacional e acabam deixando de lado, a experiência do cliente, a jornada do cliente, como agregar valor. Porque hoje o comportamento do cliente mudou, ele não está buscando só, conhecimento técnico, a entrega do trabalho jurídico, ele quer também mais eficiência, mais rapidez, ele está muito mais focado em relacionamento, e isso torna o escritório mais competitivo, quando você traz uma É. solução. E aí é pensar, né, Priscila, não se a gente trouxer uma solução que tem a ver com o nosso core, aí é aí que também entra o meu trabalho, né, olhar para ver se, bom, o escritório quer crescer, estratégias de crescimento para se tornar competitivo, o que que a gente pode agregar de valor? Então, qual é o core do escritório e como que a gente pode se tornar mais competitivo nesse core? O que que tem de solução para trazer? E a Leve tem um portfólio incrível, né, para trazer, para tornar o escritório mais competitivo. Ouvindo você falando, é exatamente isso, não tem como eu chegar para a Lisandra, imagina que a Lisandra é sócia de um escritório, fundadora única, ou tenha lá 50, 100 advogados, não tem como eu chegar e falar assim: "Lisandra, olha aqui, eu tenho 3 startups, toma aqui o telefone do pessoal lá, liga para todo mundo", não é sobre isso. Então hoje eu tenho startups que fazem due diligence imobiliárias em segundos, você clica no mapinha do Brasil ali, ele te entrega exatamente se passa linha de transmissão, se tem aves migratórias, se tem caverna, se tem alguma coisa ali que poderia atrapalhar algum projeto que vai ser construído ali, em segundos. Eu sou uma advogada que tinha que ir para cartório, pesquisar tudo, ir lá em loco, contratar uma empresa de engenharia ambiental para ver como era. Hoje, georreferência é o mapa da mina de tudo, a gente consegue consolidar ali e entregar sob o olhar jurídico. E olha que interessante, a gente não traz mais nada na Leve que não tem inteligência artificial já desde que o Barroso, em 2022, falou que seria prioridade do Brasil em cima disso. E aí a gente explodiu. Agora vejam, existem já as IAs que têm trilhões em investimentos no mundo em cima dela, né, a geração de tudo isso. E existem os cérebros. E a gente gosta de trazer founders aqui na Leve que são mais sêniors, que já quebraram, que já construíram, que já emitiram nota fiscal, que são pessoas que sabem pensar. Então eu tenho, por exemplo, nessa empresa de due diligence imobiliária, founders que são advogados e geógrafos, você os conhece bem. Eles juntam aquele conhecimento, eles são pós-doutores já 2 vezes, PhDs, enfim, e eles rapidamente conseguem entregar as perguntas diretivas para a inteligência artificial, que vai facilitar a vida do advogado que precisa fazer uma due diligence ali e entregar sobre aquele terreno. Isso é um exemplo. Você tem no portfólio da Leve a primeira SA tokenizada do mundo, que é a Trust Digital. Colocou o ovo em pé. Significa que qualquer ativo real hoje que você tenha, ações, imóveis, que você tenha uma fazenda solar, o que for, é um ativo real declarável em receita, né, no seu imposto de renda, você consegue digitalizar. Eu não vou falar tokenizar, mas enfim, porque tokenizar confunde muitas vezes com cripto, e não é sobre cripto, é sobre Aham. qualquer ativo real, né. Você consegue digitalizar colocando isso em blockchain, que é imutável, enfim, e oferecer isso com governança e com compliance ao mercado comprador. Você tem uma solução chamada For Legal, que em 4 cliques puxa o CNPJ lá da empresa e já consegue entregar tudo que a empresa tem de contencioso ali, até insights para que a empresa consiga dar o próximo passo naqueles processos ou desenvolver qual é o advogado mais litigante contra a empresa. Isso no contencioso. E ela Você consegue tem até prever os processos é, que têm mais probabilidade de ganho de causa ou não, para que quem são qual é a área que fatura mais, outro dia eu fiz um podcast com a Celina e ela deixou isso ai, aí sobre a For Legal e, assim, a solução é incrível. E aí quando a gente traz para o desenvolvimento de negócios dentro do escritório, que as pessoas acham que é só venda. Ah, desenvolvimento de negócio é só venda, venda não, desenvolvimento de negócio é tornar o seu escritório mais estratégia. competitivo. E aí você usa, né, realmente a inteligência artificial, a tecnologia, uma legal tech que vai realmente fazer sentido, que não é qualquer coisa. O que que eu vejo, Priscila, e acho que você vai poder me dizer se você sente a mesma coisa, é que aqueles que estão buscando inovação e tecnologia estão buscando qualquer coisa, tipo: "Eu preciso ter inovação e tecnologia no meu escritório, então vai botando coisa aqui". Não é assim, precisa se olhar realmente o que que vai tornar o escritório mais competitivo e vai fazer o escritório acelerar crescimento, melhorar a experiência do consumidor, e para isso existe um leque enorme de soluções, mas é importante entender
qual vai fazer mais sentido para aquele momento. Lisandra, você me deu um espaço agora aqui que é assim, lembra que todo mundo aqui já soube que nós somos uma holding que investe em startups. Eu nunca fui prestadora de serviço, né? Eu sou investidora, eu trouxe pessoas ao meu lado aqui para aportarem capital humano nas startups, elas crescerem e serem vendidas. Mas os advogados só conseguem contratar startups quando eles têm conhecimento sobre a dor que eles têm e como que essa startup trabalha. Então, eu tenho um desafio particular na Leve hoje de ensinar ou de adequar os escritórios para receberem startups. Só que eu não tenho esse core business. E o meu conselho aqui, meus investidores disseram: você não é para isso, você tem que estar com as startups. O meu foco total é levar crescimento para as startups. E vem a Lisandra, que tem esse olhar estratégico, olha para o escritório e pega nas mãos dos advogados ou dos departamentos jurídicos, ou o que for, e fala assim: vamos mapear o que é a sua dor? Então, a Leve trabalha muito com profissionais como a Lisandra, que colaboram com esses escritórios, colaboram com todo mundo, para que então eu apresente as startups corretas, que vão realmente atacar aquela dor. Veja um exemplo aqui da GRTS Digital que explodiu aqui. A GRTS ela faz gestão das relações trabalhistas e sindicais. Ela é a única startup que hoje consegue fazer acordos coletivos, convenções coletivas, e entregar para empresas gigantes, a gente chama das enterprises aqui, análises muito rápidas através da IA, que a gente tem, chama Norma, sobre o que a empresa tem que fazer para se adaptar. Então, olha que interessante, a CIA é um exemplo que eu posso falar, que já deixou que ela está submetida a mais de 200 sindicatos no Brasil hoje. O Brasil é um Nossa, manicômio tributário e manicômio trabalhista, né? É uma é. loucura. Mas isso tudo é Também no cenário Brasil é um de manicômio manual. legislativo, né. Não vamos entrar nesse mérito aqui, que a gente podia ficar o dia inteiro aqui, né, Lisandra? Mas olha que oportunidade, toda vez que tem muito problema assim, é uma oportunidade aqui para o lado de cá, né. É. Então, você vai ou a C&A vai lá e escreve assim: "Ô Norma, eu posso abrir uma loja lá em Santarém no domingo, no feriado e tal, e se sim, quais os reflexos trabalhistas tem pelas normas de convenção coletiva e tudo mais?". E aí ela já entrega para o diretor ou quem está ali olhando, né, o decisor, tudo que ele vai ter de impacto por conta daquilo. Agora imagina nós que éramos advogadas na época e tal, a gente tinha que abrir uma por uma das convenções impressas, aí quando você viu já tinha outra do ano seguinte. A norma, quando vem uma nova convenção coletiva, ela já muda todos os contratos de trabalho com os reflexos trabalhistas, com os vales transporte, vale refeição, o que for, ela já coloca ali dentro automaticamente. E mais, ela realiza assembleias gerais também, que ela até tem uma spin-off Nossa, hoje, que olha olha, a que Leste, interessante. Ou ela seja, tem o advogado não precisa mais perder tanto tempo fazendo não, essas assembleias gerais. não, faz tudo ali junto com o sindicato trabalhista, patronal. Tem empresas que têm na GRTS que contratam assembleias, que tem mais de 15.000 acionistas. E ela consegue fazer a zerésima, né, contar se está tudo zerado ali no início, depois ter as votações, ter a pauta da Assembleia Geral Ordinária, extraordinária ou extraordinária com efeito de ordinária, de OE. Tudo que a lei das SAs pede em termos de assembleias ou as questões trabalhistas, sindicais, a GRTS entrega. E já está divulgado, a gente construiu do zero essa startup com 11 advogados sindicais, imagina o desafio de fazer o acordo coletivo, o acordo entre nós aqui, acionistas, deu tudo certo. E agora ela já teve um aporte de mais de 3,5 milhões da Cedro Capital, e o valuation dela está voando, e ano que vem a gente vai ter notícias aí de explosão de crescimento, porque entrou no contábil agora, não só no jurídico, mas no contábil agora também. Então, Lisandra, eu não essas olheiras aqui não me deixam mentir, as startups explodiram, a gente está dando conta e são só algumas que eu te contei, viu. É desafiador, né, Priscila, porque É uma delícia. trazer, algo que ainda é muito ainda é visto se bem que agora mudou, mas quando você inaugurou, quando você fundou a Alério em 2021, ainda era visto com muita resistência pelo mercado jurídico. Ainda é um mercado resistente a mudanças. Já mudou bastante, a gente já vê aí, eh parte desse mercado já sendo mais aberto a mudanças, abraçando, advogados indo para essa área de inovação, querendo empreender. A gente está vendo agora esse evento que está tendo aqui no Rio da B2L, a B2L também Sim. promoveu muito essa mudança do mercado, mas você também, quando, fundou a Leve, você comprou também aí, né, um desafio muito grande, que era levar isso para o mercado jurídico, né.
Você sabe, Lisandra, eu confesso para você que eu não pensei muito, né, que eu não sabia o que ia virar, né, o empreendedor quando tem uma ideia, ele tem uma intuição, eu acho que a IA nunca vai poder substituir isso na gente, né. A gente tem uma intuição de que algo vai dar certo, e como eu tinha muita gente ao meu redor, graças a Deus, tudo que a gente fez foi com muita lisura até hoje, então muita gente confia na gente, né, Lisandra. E na hora que eu vi que existia muita startup para o agro, muita para farma, muita para fintech, então eu falei: "Mas por que que não existe para a área que eu considero hoje a mais tradicional do mundo, que é a área do direito, mais que médico, inclusive, que médico aceita bem tecnologia, né, por que que não faz isso para a área do direito?". Me deu aquela coceira empreendedora, assim, falei: "Vou montar isso, doa quem doer". E eu tinha um PowerPoint, né, dei uma de Ike Batista, tô brincando, gente. Eu tinha o PowerPoint, fiz um business plan e as pessoas apostaram aqui. E a partir do momento, Lisandra, que nós temos investidores, não é mais o meu dinheiro, é dinheiro dos outros, então tem que dar certo. Eu sou de Belo Horizonte, eu não posso andar na rua aqui vendo alguém que apostou algo em mim e não entregar retorno para isso. Tem Sim, que é uma dar certo, não responsabilidade existe muito discussão. grande, né? Muito. Então hoje, 5 anos depois, eu já estou distribuindo dividendos, que a gente já fez vendas de startups. A Leve está no movimento agora de fusão e aquisição forte, que eu sou desse cenário, então a gente está com muitas empresas gigantes querendo ou comprar a Leve ou transformar num FIP, né, que é um fundo de investimento em participações, ou transformar numa corporate venture capital. A gente está analisando tudo, só que eu ainda tenho que fazer um valuation maior aqui para poder fazer tudo isso, então eu trabalho muito aqui. Teve startup como a Revisa Prev que você acompanhou, que quase quebrou com aquela canetada do Supremo, que nem o passado é certo no Brasil, né, da revisão da vida toda, e a gente pivotou a empresa como um todo, ela teve aporte de capital aí forte da Bossa, da Domo, e hoje ela está sendo disputada por bancos que querem falar de pré-aposentadoria, e essa etapa já vale quase 100 milhões de reais, tem mais de 70 funcionários CLT, e eu lembro de tirar foto de quando ela tinha um chequinho de R$ 90, que foi o primeiro que entrou ali, você estava Eu nessa me época aqui com a lembro, gente. eu me Então lembro. foi muito desafiador e é muito bom quando você vê startup realmente indo naquela linha de platô, 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 de repente ela explode. E isso aconteceu com o nosso portfólio, que chegou a um valuation no fim do ano passado de quase R$ 200 milhões, e a expectativa é que ultrapasse R$ 500 milhões até ano que vem, pela chegada das novas que já estão vindo, assim, voando. E Lisandro, para completar, que eu não queria deixar de dizer isso, quando você fala sobre os escritórios que não, ou departamentos de advogados que não sabem, né, mapear tudo isso e estão contratando muita inovação, tendo em vista que uma grande fábrica do ABC Paulista, de automóveis, e um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil me ligaram e falaram assim: "Pri", que aqui é Pri, tá, não tem nada de doutora Priscila, assim. "Pri, fui promovido, falei para o meu diretor que eu ia implantar inovação e tecnologia aqui, agora eu não sei, não faço ideia do que fazer, me ajuda". Eu falei: "Puxa vida, eu não sou essa pessoa, eu tenho que focar nas minhas startups". Aí a Maju, que é a CEO da Fenalog, todo mundo Sim, conhece mas Ju é aqui, assim, incrível, ela fez podcast aqui é. comigo. Então, tipo a Lisandra, assim, essas mulheres, gente, não cola nelas, que eu vou te falar, só sucesso. Aí eu sentei com ela, a gente fez um brainstorm aqui, eu trouxe essa ideia que eu nem pensei, assim como eu não pensei na Leve, né, quando foi, agora, né, mesma coisa, eu falei: "Vamos trazer uma trilha já de sucesso feita pela Mel Ventures para advogados, para a gente fazer em 3 meses essa imersão com advogados que queiram aprender a ter redes de inovação, a entender como inovar e trazer tecnologia para os escritórios, e vamos coroar essas pessoas numa sala da Lege na Fenalog, que aumentou esse ano em 40%, vai para o Transamérica Expo Center, né, Sim, eu vou nossa, em estar São lá. Paulo. Nós vamos estar juntas lá, quero você no palco ao nosso lado. E a gente Vamos, vai ter vamos. uma sala só da Leve. Então, assim, gente, a gente pensou nisso tudo para que os advogados participem antes da Fenaló, dessa trilha, que a gente nem lançou ainda direito. Que Não, fantástico. e já tem uma e nós precisamos, Lisandra, só que entender uma pesquisa da Thomson Reuters, de novo, só para encerrar isso, que ela diz que mais de 70% dos advogados brasileiros não têm mais do que R$ 400 por ano para investir em inovação e tecnologia. Mas nós temos o maior número de advogados proporcionalmente à população, só perdemos para os Estados Unidos, né, e esses advogados estão brigando por R$ 1.000, eles não se diferenciam. Todo dia eu recebo escritório e departamento jurídico querendo contratar alguém com esse perfil que você muito bem trouxe, head de inovação. Existe muita oportunidade para descobrir o que o cliente precisa e o que o advogado pode entregar na área de growth, né, de crescimento. Sim. E os advogados não falam a língua do cliente, né, não falam. O que que a gente faz? Temos que contar com a Lisandra, contar com pessoas que entregam educação para todos eles, para se prepararem sobre o ser humano, de novo, vou repetir, né, SXSW, tudo é sobre o É o ser ser humano. É né. justamente isso que você falou, fantástico. E inclusive, né, esse mercado ele está tendo movimentos tão relevantes, recentemente a gente viu aí 2
São legal techs, né, que uma delas, a Enter, que eu até, li o artigo que você escreveu falando sobre ela, que ela se tornou o primeiro unicórnio brasileiro de IA jurídica. Nossa, incrível. Fala um Chego a pouco arrepiar. é. Arrepio. Sabe por quê, Elisandra? Eu tive um impasse muito grande na reunião de conselho na semana passada, que um dos nossos conselheiros, ele falou: "Isso não é bom para a Leve", e eu insisti, eu tenho certeza que isso é incrível e já está movimentando aqui. Olha essa notícia, pessoal que está ouvindo a gente aqui, nós estamos em maio de 2026, pode ser que alguém ouça isso depois e já tenha até mudado, que está tão rápido, né, Elisandra? Mas hoje, nesse momento, em maio de 2026, nós temos a primeira startup do Brasil unicórnio de IA. O que significa ser unicórnio? Significa que ela tem um valuation, ou seja, ela tem um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão. Poderia ter sido uma fintech, poderia ter sido alguma do agro, poderia ter sido. Não, é uma da área do direito. E ela se chama Enter. E isso dá um holofote, Lisandra, para a nossa área do direito gigante. Mas, meu Deus, como assim? Eu empolgo, né, Lisandra? Pois é, eu não vejo isso ruim para a Leve, porque acaba trazendo um holofote justamente para a Leve, porque vocês têm, né, um portfólio enorme de legal techs, e assim, você já tem uma aí que foi considerada unicórnio na área trabalhista, né? Eles trabalham com contencioso trabalhista, não é? É, na verdade, a gente não teve uma unicórnio, porque eu vendo todas antes, né? Eu não tenho Você esse não jeito. teve, mas eu vejo que isso traz um foco Ah, de que, sim. né, esse mercado, ele realmente é relevante e a tendência é ele crescer cada vez Sim. mais das legal techs. Agora, vejam a Enta, o que ela faz? Ela analisa todo o trabalho de contencioso de grandes instituições bancárias, de empresas que têm muito dado ali para ser analisado, e com o IA ela organiza tudo para as melhores defesas possíveis, para ajudar na redução do passivo processual que tem ali nas empresas. E o Matheus é brilhante, assim, ele compete e arrebenta em tudo que é canto que ele vai. Ele já tinha tido uma rodada anterior pela Sequoia, que em 10 anos sem investir no Brasil, Sequoia Capital, veio e colocou dinheiro numa Legal Tech ano passado, e esse ano ele teve rodada com outros 3 fundos aqui, para se tornar essa startup. E tem outra ainda, manifestosa aí, né, que na semana passada chegou o valuation de US$ 745 milhões. Não é unicórnio, porque não passou de 1 bi, né, mas 750 bilhões é muito dinheiro. E o que ela faz é tentar descobrir nos escritórios tudo que o advogado poderia entregar de maneira operacional a ser entregue por um sistema. E por que elas são startups? Todo mundo fala assim: "Ah, mas startup já faturando, isso tudo". Ela nem fatura direito ainda, ela tem investimento que faz com que ela tenha um valuation grande. Grande. Mas para além de negócio, ela tem um mindset, então se der errado amanhã ela troca tudo, É e ágil, ela né? tem ela é ágil, exatamente, ela toma decisões rápidas, ela sai. Por isso que muitas vezes programas de corporate não dão tão certo, Por isso que porque a não gente acaba se decidem adaptando nesse muito. cenário, né, Priscila? Porque eu e você, a gente toma decisões muito rápidas. Tipo, não tá dando É, certo, eu mudo rapidamente, pivoto, mudo pé logo. é isso, pesquisa, E a gente se pergunta. incomoda É. por cenários de pessoas que ficam ali muito tempo não resistente, né? E esses advogados eu visitei um escritório na sexta-feira antes da reunião de conselho que, assim, é chocante, os advogados têm 8 anos só de escritório, o escritório paga R$ 500 mil da locação na Faria Lima ali, um escritório lindíssimo. Que eles fazem com pouquíssimos advogados? Tem 14 programadores internos no escritório, e eles estão arrebentando no tributário, com a reforma tributária, com tudo, assim, então o Brasil é um mar de oportunidades para quem sabe olhar para isso. Os escritórios grandes estão começando a andar de lado, sem conseguir entender muito, estão perdendo advogados. E a gente tem muito escritório grande investindo aqui na Leve, olhando o que está acontecendo, mas a gente tem estagiário também lá, sei lá, de Roraima, que tem aqui, que aportou R$ 1.000 nas startups e querem receber os relatórios, querem ver. Que O que a incrível. Leve está fazendo é isso, a gente quer levar a tecnologia para onde tiver, né, Esse Lisandra? conhecimento, essa É? tecnologia, né, eu falo que o conhecimento liberta. Eu te falei que eu estou fazendo um mestrado, né, lá na FGV de São Paulo, que é justamente sobre, estratégia de marketing, crescimento e comportamento do cliente. Aí o professor estava falando: "Ah, o que que faz vocês", né, o pessoal tudo mais velho, até quando eu me inscrevi no mestrado, eu falei assim: "Gente, você acho que é a mais velha do mestrado", porque na minha cabeça, quando eu fazia mestrado, era mais jovem, termina a E saiu e faculdade, foi, né? já emenda no mestrado, e eu fui inventar de fazer mestrado mais velha. Não, é o pessoal mais velho mesmo, de mercado, que já trabalha, e realmente dá trabalho você conciliar trabalho, rotina, você já está mais cansado depois de uma certa idade, né, depois dos Dá, tá 40 super jovem. a gente cansa mais.
e aí inventar um mestrado. Mas assim, falei Parabéns, para olha ele só. que conhecimento liberta. E É. aí é justamente isso, acho que os escritórios que ainda resistem a olhar para esse universo, né, de inovação, das legal techs, de crescimento, das mudanças do mercado, as mudanças daqui para frente do comportamento do cliente, como que ele precisa mudar, eles estão ficando para trás. E assim, hoje eu vejo, né, quando eu vou falar com os meus clientes, que os escritórios não competem só com eles. Hoje, o teu concorrente não é só um outro escritório. Você concorre também com legal techs, que também prestam serviços, né, de forma até mais eficaz, mais rápida, para uma empresa. Só que como você pode reverter isso? Traz a legal tech para dentro. Traz a solução para que então você possa agilizar aquele serviço operacional, ser mais competitivo, porque daí você vai conseguir cobrar um valor mais competitivo de mercado, porque parte do trabalho operacional é uma IA que está fazendo, é uma solução de uma legal tech. Você traz o competidor para dentro, sabe? E aí você foca em trabalhos mais estratégicos, foca no crescimento do seu escritório, foca em relacionamento com o cliente, para que então você agregue mais valor e nesses trabalhos você cobra mais. Então, assim, é importante olhar para tudo isso, mas eu vejo que poucos É. estão olhando. Você sabe, Lisandra, eu gosto muito da sua fala e eu ratifico aqui todo o meu respeito e toda a minha consideração por normas da OAB e tenho um cuidado muito grande quando eu falo que a Legal Tech ela não vai substituir o advogado, e é fato, né. O que uma Legal Tech ou qualquer tecnologia que chegar no mercado faz é colaborar com o próprio advogado, tanto é que a OAB está o tempo inteiro aqui com a Leve, nós já fizemos evento na OAB algumas vezes, né, Lisandra. Nós estamos com ela lá, toda hora tem alguém chamando a Leve para fazer algum evento e tudo mais. Mas por quê? Quando vira muito aquele trabalho do Charlie Chaplin de apertar parafuso, já está na hora de virar uma startup, já está na Uhum. hora de virar uma solução de tecnologia. O advogado foi treinado na faculdade para pensar também, né, para ler, para raciocinar, para estar à frente da tecnologia. E aí só vou ser repetitiva nesse ponto, porque foi muito isso nesse evento lá em Austin, né. Foi do tipo, como que o ser humano é prioridade. Uhum. Ele tem que ser essa prioridade, ele tem que ser um ser que pensa, porque ainda a IA não desenvolveu o córtex frontal que a gente tem aqui, que é o das emoções, né. Tem que conduzir Então a IA, né? é, tem que conduzir. Aí eu vejo muito advogado, por exemplo, que faz a minuta dos memoriais e mais linda do mundo, com design, com tudo, com e leva lá para poder fazer uma sustentação oral. Na hora que ele chega ali, que ele vê que os julgadores não estão prontos para receber aquela informação que aconteceu um acidente ou que teve um problema, que enfim, o que for, ele tem que ter essa habilidade de chegar e pedir a suspensão, por exemplo, daquela pauta. Não é hora de usar o conhecimento que ele fez ali na IA, que ficou lindo, maravilhoso, porque ele olhou para o ser humano ali e viu que não era a hora. E só o ser humano tem essa habilidade ainda de entender a energia do lugar e tudo. A gente ainda não, graças a Deus, não somos uma máquina. Lá em Austin, eles até apresentaram uma IA que está usando já DNA e células do humano, e eu não vou estar aqui, acho que nem meus filhos, quando isso ficar pronto mesmo, assim, de uma máquina que Que tem incrível. máquina e cérebros, né. É coisa demais que a gente vê, senão eu piro, eu tenho que focar no agora aqui, porque é É. muita informação que a gente vai recebendo todo dia. Mas ainda acredito que nesse momento é o ser humano, é isso que você está falando, é o cliente, é o usuário, ele tem que ser o centro de tudo. Uhum. Agora tem um escritório, não sei se você conhece eles, que eles abriram um novo escritório só focado em IA. É, e isso tudo tem que ter recomendação, foi na Inglaterra, se é salvo engano, Não, foi aqui no Brasil. esse no Brasil eu não conheço, mas eu conheço na Inglaterra que é com IA, mas contudo chancelado pelo órgão regulatório de lá também, porque eles Não, têm que foi ter aqui no Brasil, responsabilidade eles têm civil. inteligência artificial Então dentro do escritório. Eu olha aí, não me recordo o nome, eu vi no LinkedIn quando olha. ele colocou, né, ele saiu de um escritório grande e abriu o Uhum. dele. Eu não estou me recordando o nome, depois eu mando para você. E ele abriu o escritório, todo o escritório dele é operacionalizado por IA. Olha que interessante, gente, o escritório, ele pode abrir o atendimento já do seu cliente através de mensagem de WhatsApp ou rede ou o que for, já tudo automatizado pela IA, tudo natural. Essa IA vai agendar a reunião dele para poder falar sobre o problema do cliente.
depois o cliente vai registrar tudo em ata bonitinho, já por IA, já dispara para o advogado que vai atender aquele cliente, já com os insights do que pode vir, o que não pode, já vai registrar no seu ERP aí o que você precisa entregar para aquele cliente. Aí chegam os documentos que geralmente vêm lá em papel, desenhado, escrito à mão, igual tem uma grande construtora aqui, que a Dynadoc atende, que é a nossa de IA generativa para grandes contratos, que só atende a CA de capital aberto hoje, e eles recebem essa documentação escrita à mão, com desenho, com tudo para o WhatsApp e transformam aquilo num documento seguro, jurídico, registrado em blockchain e já entrega tudo isso digitalizado para o advogado, já com os insights que vai desenhar a estratégia corretamente, de acordo com o que o advogado pensa na análise preditiva ali, e já vai levar para a audiência ou vai peticionar de uma maneira lindíssima em poucas horas. Olha que sonho, Lisandra. Se isso não é um escritório dos sonhos, onde você tem pouquíssimas pessoas operacionais no meio do caminho, e você tem gente que pensa no final da linha, eu me emociono vendo isso tudo, de verdade, tá? É. Então, Agora, se um escritório quer trazer uma das soluções da Leve para dentro do escritório, como que isso é feito? Como que vocês já fizeram isso? Algum tipo de implementação ou implantação dentro de um escritório que queria trazer a solução da Leve e implantar dentro dele? olha, na verdade, a Leve por ser holding, né, a gente não tem hoje a Leve nos escritórios. O que a gente tem feito muito, e a gente tem uma área aqui que entrega muitos leads para as nossas startups, né, é que através do nosso site, das nossas redes sociais, escritório, departamento jurídico, entra em contato com a Leve, a gente filtra o perfil mesmo, né, tem ali uma anamnese rápida, que a gente, de novo, não está interessado em ganhar dinheiro aqui com prestação de serviço, se aí é a Lisandra que vai trazer para nós, são as Lisandras que trazem Não, nem as demandas. seria, mas porque como são essas legal techs do portfólio, se vocês fazem essa ponte. Ah, sim, fazemos. Aí ele se cadastra e o nosso time vai falar para ele: "Ô Lisandra, doutora Lisandra, toma aqui o nosso portfólio, o nosso playbook, analisa o que de fato você tem interesse e a gente passa os contatos diretos, ou a gente recomenda entrar no site, que tem tudo ali bonitinho, é o shopping, né. Você entra ali, vai ver os planos, tudo que existe, e na dúvida a gente passa o telefone do fundador mesmo da startup, você conversa com os fundadores. Né, a gente está falando de startup aqui, gente que está crescendo junto e que hoje é uma coisa, amanhã é outra, dependendo da demanda dos escritórios. Uhum, Então, Lisandro, o que eu acho mais bonito de tudo isso no final, é que esse ambiente ele não faz nada pronto, não tem nada pronto em definitivo. uhum. Tudo está sendo construído dia após dia, o advogado às vezes chega e se frustra, né, que ele fala: "Nossa, mas não está pronto ainda tudo?". Não. E na hora que você foi aquela conversa lá no início, a hora que você pensar que está pronto, vem Vai ter algo que mudar. amanhã e tem que mudar. Esse é o mindset do mundo atual, não existe mais certeza sobre absolutamente qualquer coisa, É o né. mundo bunny que a gente vive, né? É, É um é mundo muito bom. completamente instável. Cansa um pouco, porque às vezes eu olho assim: "Nossa, o negócio que era assim". Eu vou te falar que cansa. Nossa, o negócio que era assim, meses atrás, agora vou ter que aprender de novo. Mudou. Antes era só o ChatGPT, agora eu tenho que aprender o Claude, me inscrevi no curso de Claude, né. Eu assim: "Meu Deus do céu, eu tô tentando agora aprender". Antes eu Aí tinha que você se aprender tudo ferrou. de ChatGPT. "Ah, aprendi ChatGPT, uso o Meu Deus, ChatGPT". muito bom. Agora não é mais o ChatGPT, agora você Já tem virou que aprender robô. o Claude. Aí eu falei assim: "Meu Não, e Deus, agora tem ontem que fazer o saiu de já que Claude". o Cláudio já não é mais a IA que belezinha lá do Vale do Silício, já lançaram outro que junta tudo e você vai ter que eu vou te mandar essa notícia que eu li hoje de manhã. Aí isso me dá uma canseira, filho. Eu falei assim: "Meu Deus do céu, meu cérebro não comporta tanta informação". Mas, Lisandro, você sabe que isso é do mundo, né, mais de 90% dos projetos com a inteligência artificial no passado foram por água abaixo. Ninguém está sabendo como implantar, como utilizar realmente com estratégia, porque o mundo está passando pela sexta revolução agora da inteligência artificial. Então, quando eu ouço você falando disso e eu aqui também dando risada, porque eu também estou nessa, né, nossa senhora, de novo, o que que eu penso? Eu respiro, bebo uma água. Meu bem, é na desgraça, né, tipo assim: "Meu Deus do céu, o que eu E tenho que aí eu penso passar? assim, Tô toda hora aprendendo". Eu que tenho que construir esse presente, esse futuro. Sou eu que tenho que ter agora um mindset, uma mentalidade de que eu não vou esperar acontecer. O advogado, ele precisa só entender, nesse momento, sob meu olhar aqui, que estou nesse front aqui, aí, claro, cada um tem sua verdade, né, Lisandro? Mas ele tem que entender que ele não, ele é o protagonista agora, que vai construir a própria história. O que vai ser do futuro da IA é o que nós, eu, você, os escritores, quisermos que seja. E não esperar sentadinho para ver o que vai acontecer. É a gente aqui. Como é que faz isso?
conversando, entendendo o que tem no mercado, pelo menos uma vez por semana tomar um café com o fundador, ouvir uma palestra de áreas diferentes, não ficar só na palestra sobre a sua área específica, é você em eventos de inovação se você quer ter nessa área. A Lisandra dá aula sobre isso, gente, mas você quer atender o agro, você vai em evento de agro, falar a língua do agro. Você quer atender artista, você vai colocar roupa de artista, óculos de artista, vai falar a língua do artista. Você quer atender startup, você tem que saber o que que é mindset, o que é pivotar, o que você tem que falar a língua do raio do cliente, não tem como hoje em dia, né, Lisandra? Você Sim. tem que estar aí. E se você quiser realmente ficar enlouquecido com tudo isso, você vai dar ouvidos ao mundo bunny que a Lisandra muito bem trouxe. A gente tem que ter aqui consciência de que a gente vai fazer o que é possível com as armas que a gente tem hoje e entender que a gente é que vai fazer o que a gente quiser, até ficar maluco, se a gente quiser ouvir tudo isso e não parar para E não respirar. adianta, Não adianta. não aceitar esse mundo louco que a gente vive hoje, esse mundo bunny, e ficar estacionado, na advocacia do século passado, como eu ainda vejo muitos escritórios resistentes a essa mudança toda e achando que não vai atingir ele, porque ele já construiu um escritório sólido, já construiu um escritório que tem já a sua carteira de clientes, só que as coisas estão mudando numa velocidade tão rápida que eu vejo assim, se não mudar, ele vai ficar para trás, porque outros mais novos que já estão antenados com essa mudança, ele vai trazer tecnologia, ele vai trazer novas soluções, ele vai trazer novos serviços, ele vai trazer novas formas de atender o cliente, ele vai estar sempre à frente. E aí esses vão acabar ficando para trás, podem perder. Eu acho que a gente nunca pode dizer, já ganhei o pódio, estou aqui, porque hoje em dia, nesse mundo bunny que a gente vive, uma hora você está aqui em cima, outra você cai. Não, Se você total, está eu tenho buscando super se manter no vontade. pódio. Hã? Você sabe que eu visitei um escritório no norte do Brasil e o Brasil é muito louco, né, Lisandra? Tem realidades das mais diversas. Cheguei lá, tinha 3 Hilux na garagem, escritório de 2.000 metros quadrados. Cheguei, entrei, tinha máquina de datilografia e os advogados chegaram: "Ô doutor, e aí, o que que eu faço aqui para implantar inovação e tecnologia?" Eu falei para ele: "Olha, você está de parabéns", abracei todos eles e falei assim: "Vocês têm honorários sucumbenciais para receberem aqui nas próximas 2 gerações". Por que que eu estou falando isso? Que tudo depende do contexto de cada um, né. Mas isso é raro, bem raro. E até a fala, né, Elisandra, até a gente falar uma com a outra e escrever já é tecnologia. As pessoas não entendem que a gente já tem a tecnologia no dia a dia aqui, e é só ver o que que se adapta à sua realidade de fato. Eu não tenho presunção alguma de chegar e falar assim: "Nossa, escritório, você está toda errada, você está atrasado, você está". Olha, eu vou tentar entender primeiro quem é a Lisandra, né. O que que são seus pressupostos, a sua história, tentar entender onde que eu posso extrair, né, o que que é bom aqui. E eu até falo um dia, quando eu vender a Leve aqui, for mais 50 a mais, né, eu chego lá e tudo mais, eu quero ter só o Academy, assim, eu quero só entender do ser humano e tentar mostrar para ele a potência que ele é como ser humano, e não tanto sobre a máquina, porque a máquina computador quântico, tudo está chegando aí, o que que a gente vai fazer com isso, eu não sei. Mas eu fico tão perturbada quanto todo mundo aqui todo dia, viu, Lisandra? E a gente vai fazendo o nosso no dia após dia aqui, o que não dá é para, como você bem disse, ficar de fora e falar que não é com ele. É isso mesmo que você falou, eu assino embaixo, viu? Com certeza. E Priscila, nossa, a gente está chegando ao fim aqui do Ah, nosso bate-papo que incrível, do isso! nosso podcast, mas eu queria que você, trouxesse aqui na sua visão, o que que você sente aí, quais escritórios, vão realmente se manter competitivos no mercado nos próximos anos, tendo em vista tudo isso que a gente tem falado aqui? E o que você vê aí desse lado, né, você já É, trabalhou no mercado, você vem de mercado, né, e nós 2 é, somos advogadas, mas eu acho que um bichinho, né, sempre mordeu a gente, meu bichinho, me sinto muito inquieta, muito curiosa, e essa coisa de ficar, né, muito engessada sempre me incomodou, então acho que você também teve, assim, o mesmo bichinho te picou. Então você é veio sofrimento muitas nada. vezes. Hã? É muitas vezes sofrimento, como você mesmo É um sofrimento, porque a gente vai para o desconhecido, para algo que, né, é muito inovador para um público muito tradicional. Mas você veio de mercado, você também trabalhou depois uma época também com consultoria de gestão, aí você sempre se desafiou, você veio agora para o mercado das legal techs, você está aí com essa galera, né, essas pessoas, tanto advogados como também programadores e profissionais de outras áreas, que têm uma mentalidade muito inovadora, você tem os investidores, que já são pessoas também do mercado, como você falou, juízes.
Então você tem aí um networking, né, e uma trajetória, uma bagagem muito vasta. Como que você vê o futuro da advocacia, dos advogados, dos escritórios, quem vai se manter competitivo no mercado? Lisandra, eu queria chegar aqui com uma resposta meio que lacradora e tudo mais, que fosse: "Oh, é sobre isso e tudo mais", mas eu não consigo e eu tenho que chegar para você com a minha verdade, e às vezes eu nem paro para pensar que tudo isso que você falou, assim, falei: "Nossa, é mesmo? Já vivi pra caramba, hein, já tô". Às vezes eu não, no final do dia, eu penso que aquele que vai sobreviver é aquele que entrega o que se compromete, com o melhor que estiver às suas mãos, que não tenha uma inverdade na fala. Você vai atender um cliente, que seja o melhor que você puder para o seu cliente, que se prometer algo, entregue, porque fazer o arroz com feijão está raríssimo, gente. As pessoas estão buscando ser demais em tudo, quando na verdade, às vezes o cliente ou o universo está precisando só que faça uma entrega bem feita do simples, sem ser simplório. Eu peço muito ao meu time aqui que faça bem feito o que se comprometeu a entregar para mim aqui, para as startups. No mundo, a gente tem gente hoje, e aí eu não vou me delongar, Lisandra, eu acho importante deixar isso registrado aqui, que a gente tem visto cada vez mais os profissionais 40 mais, 50 mais e tudo mais, sendo cada vez mais valorizados, o que não era até há alguns anos, poucos anos atrás, porque agora a gente precisa de repertório, a gente precisa de pessoas que saibam pensar. Sim, E esses profissionais, tá eu raro estava isso, né? tá. Então isso aí é uma dor que a gente tem para todo lado, porque é muito fácil hoje eu chegar lá e fazer uma perguntinha em qualquer IA e entender que ela vai me responder algo lacrador, digamos assim. Só que eu só vou conseguir essa resposta lacradora se eu tiver repertório para fazer essa pergunta. Então hoje, as pessoas que têm isso tudo, que são as 60 mais, 50 mais, 40 mais, estão nadando de braçada no mercado mesmo, a gente precisa desses profissionais, então não é para ficar nervoso com o que está acontecendo, porque os cérebros que eu comentei só vão funcionar se nós tivermos essas pessoas. E eu estou no meio do caminho aqui, eu trabalho com os conselheiros de 60, 70 anos, 50, tenho eu de 44, tenho o meu povo, que são mais de 200 pessoas aqui entre 20 e a 40 anos, que me ensinam muito sobre qualidade de vida, sobre o que realmente importa, sobre a importância de descansar, a importância de não sofrer. Eu sou de FOMO, não é de FOMO, né? Existe o fear of missing out, que é medo de perder alguma coisa, e o meu agora é FOMO, que é fear of missing anything. Eu tenho medo de perder qualquer coisa. E isso eu aprendi com a nossa conselheira aqui, nunca mais vou esquecer. Qualquer coisa, Tem que 3 estar horas da manhã, sempre, né, ligada em tudo. não é sobre Eu lembro que uma vez eu isso. falei para você, quando a gente estava trabalhando juntas, né, falei assim: "Você estava tão acelerado", falei assim: Era. "Desacelera, deixa que eu tomo conta aqui, vai dar uma volta de bicicleta na lagoa, para você Eu voltar mais calma". preciso disso. Eu preciso dessas pessoas, eu preciso das Lisandras ao meu redor, Mas eu porque também não não sou precisa assim dar não, pro tá, mas eu aprendi também a você desacelerar um pouco, sabe, né. É, porque você nessas horas que entendeu a cabeça o que eu quero. pensa. Então, gente, se eu tiver que deixar aqui um recado sobre escritórios que vão perdurar e tudo mais, é aquele que se conhece profundamente, que não fica se comparando com a concorrência. Claro que é importante você fazer benchmark, entender onde é que você está pisando, mas entender primeiro quem é você, tem gente que é prestador de serviço. Quem sou eu? E aí existem as profissionais como a Lisandra que vêm, decodificam tudo isso e entregam estratégia, né, ao redor, e isso é importantíssimo. Se tem um recado que é para deixar aqui para finalizar, não é então sobre o software, é sobre o service. É trocar a ordem de service as a software, já era a era do software as a service. Então assim, gente, falei um monte para dizer que no final do dia o que importa é o ser humano em seu mais completo e absoluto autoconhecimento aqui. E a partir dele, a gente entregar soluções que envolvam tecnologia para ele, e não massificar esse ser humano. Esses vão voar. Esses que entendem de seres humanos e dos seus clientes não estarão de fora em qualquer momento. É sobre isso, Perfeito. Lisandra. Isso que você falou aqui da bagagem, né, que hoje os profissionais 40 mais, 50 mais, 60 mais, eles, estão na sua vez no mercado, né, em razão justamente do seu repertório, da bagagem, né, de tudo que viveu. E aí outro dia, acho que a gente estava até falando no WhatsApp, e eu também teve um outro dia que eu parei, eu falei assim: "Nossa, olha tudo que eu já vivi, tudo que eu já passou", e aquilo me deu uma certa, assim: "Nossa, eu tô velha".
Tipo assim, Imagina, olha para ela, eu gente. já vivi tanta coisa, eu já fiz tanta coisa que parece Graças a Deus. que assim, mas aí eu parei outro dia e, eu fiz um podcast com outro advogado também, e aí eu vejo que essas coisas são de Deus, né, porque foi bem na semana que eu olhei e me deu uma certa Buguei, né. melancolia de eu olhar para o meu portfólio, assim: "Nossa, eu acho que eu tô velha, muita coisa", né. Com experiência. E aí ele falou assim: "As pessoas mais interessantes, as pessoas mais estratégicas, que têm o cérebro melhor para trabalhar, porque são estratégicas, elas vão olhar ali e vão saber te direcionar, são aquelas que construíram repertório e que não tiveram uma trajetória assim, tiveram uma trajetória assim". Eu tipo assim, Sensacional. foi para mim isso, porque nessa Sensacional. trajetória da gente ter sido mordida pelo bichinho, ter trabalhado no mercado, depois ter fazer outra coisa, tiveram, né, muitos ups and downs que a gente cai, e aí, meu Deus, né, sacode a poeira, tenta de novo subir, aí vai indo por outros caminhos. Mas se você olha para trás, assim: "Nossa, quantas coisas eu fiz assim, né". Quanto aprendizado, né. E quando ele falou isso, ele falou assim: "Essas são as pessoas mais interessantes e mais estratégicas para você trabalhar, porque elas não tiveram uma trajetória assim, elas conseguem pensar fora da curva, porque elas fizeram isso". Ali eu falei assim: "Que Nossa, bom, graças a Deus". amém, estamos nessa. Lisandra, eu falei sobre isso, desculpa gente, vai encerrar, prometo ouvintes aqui. Eu falei sobre isso no Instagram outro dia, que as pessoas mais interessantes que eu conheço foi exatamente isso, Então, muito aí a gente também combinativo naquela também. mesma semana, você Foi, postou no Instagram não, no exatamente. LinkedIn, eu li, a gente falou no WhatsApp. É, a gente comentou, verdade, que são as pessoas que passaram por problemas, né. Às vezes as pessoas que tiveram problema com pai, com mãe, com tudo e morte, não sei o quê, são as pessoas que você senta e fala assim: "Elas não são complexas, elas são". Todas as pessoas que eu conheço mais interessantes são complexas no final do dia, né, Lisandra? E isso tudo, nossa, tem que ser muito valorizado, porque a gente vai criar as melhores defesas para os nossos clientes, que a gente tem experiência de vida, né, a gente vai criar as melhores soluções, a gente vai parametrizar melhor os sistemas. E aí, fechando mesmo assim, estava falando com o meu conselho semana passada, eu estava defendendo uma das startups para estarem aqui na Leve, que a gente tem que defender. "Mas Priscila, a solução é simplória e tal". Eu falei assim: "Esse cara já quebrou, ele teve uma rede de restaurantes, ele quebrou, se superou, agora é advogado, ele criou e eu quero trabalhar com ele, porque ele tem repertório". "Priscila, você assina embaixo?" Eu falei: "Assino". Você aqui na Leve a gente não traz mais pessoas que têm a melhor solução de de software, são as pessoas que têm isso que a Elisandra trouxe, história, que sabem cair, que sabem se reerguer. E tem o mínimo de ego aqui para a gente poder entender que a gente erra todo dia e a gente pode reconstruir amanhã falando: "Eu não sei", né. Todo dia a gente fala: "Eu não sei, me ensina". "Lisandra, eu não sei, então me ensina. O que que você aprendeu no seu mestrado, você pode me trazer?". Eu adoro isso, falar: "Não sei", É a que é resiliência, difícil isso é na muito nossa bom, vida, né. né, Elisandra. Os advogados têm a cadeira de ego 1, ego 2, ego 3, tem medo de falar: "Eu não sei", né. E isso eu acho que é a coisa mais linda do ser humano, é entender que a gente quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, né. É, Então, é sobre isso, Lisa. Leve a essa gente entra na você me conversa pega. filosófica aqui. Quanto mais eu Né? sei, menos eu sei. Isso tudo é 40 mais, hein, gente, que dos 30 aos 40 eu achava que eu sabia tudo, chutava o Nossa, dos balde. 30 ao 40 a gente é assim: "Nossa, eu sou a última biscoito do pacote". Aí você faz 40, você começa: Exatamente. "Oh, acho que eu não sou bem, eu achava não". Não é bem isso, Aí você é vai bem isso. buscando aprender cada vez mais, você: "Eu acho que eu sei cada vez menos". E essa que é a alegria da vida, porque você vai morrer aprendendo e quando você parar de aprender e tudo mais, a energia cai. Eu prefiro ficar velha e viver do que morrer com a cara jovem e tudo mais sem aprender nada, né, Elisandra? É. Então, hoje é isso, gente. Se você quiser aprender com a gente, se você quiser estar ao lado aqui trazendo suas perguntas e a gente juntos encontrando a resposta e otimizando isso tudo através da tecnologia, portas abertas ao lado de todos aqui. Mais uma vez, Lisandra, eu estou muito feliz. Que conversa leve, que coisa gostosa isso aqui. Muito Muito obrigada pelo gostoso, convite. né. Muito bom ter você aqui nessa conversa, foi um Prazer. prazer. E já aproveitando que você está falando, quem quiser saber mais de tecnologia, então, para quem quiser conhecer melhor o trabalho da Leve Legal Tech Ventures, para entender quais são as legal techs do portfólio, ou até para entender como é que poderia entrar como um investidor, porque você falou aí que tem desde estagiários investindo também É? no portfólio. Como que as pessoas podem te encontrar?
Olha, estou sempre à distância de um oi no WhatsApp. Então, assim, estou muito ativa lá, só falar oi é diretamente comigo. O WhatsApp que tem no site da Leve é meu, inclusive as pessoas acham que é um bot ali, mas eu faço questão de novo de valorizar o ser humano, né, Lisandra? Tem a tecnologia para facilitar. A gente está em todas as redes, LinkedIn, YouTube, Instagram. Meu time, assim, tem total compromisso em retorno rápido ali para todo mundo. E a gente está aqui em prol da inovação e da tecnologia para a área do direito, com o ser humano por trás. Contem com a gente, Elisandro, vai ser um prazer. E qual é o seu LinkedIn? Qual é o LinkedIn da Leve? Coloca aí que vai aparecer aqui embaixo para o pessoal já saber qual é e poder seguir e te Claro. mandar mensagem caso queira saber alguma coisa. Prazer, olha, o meu pessoal é arroba priscila.spadinger, tanto lá no LinkedIn quanto no Instagram. O da Leve é a Leve Legal Tech Ventures, o arroba aí é igualzinho, Instagram e LinkedIn. E o site é www.alevelegaltech.com.br. Então contem com a gente que a gente está super à disposição aqui, tá? E quando é que vai ser o próximo Pitch Day? O próximo Pitch Day, gente, vai ser no dia 28 de maio. A gente já está com inscrições abertas aí para as startups. Geralmente são de 3 a 5 que se apresentam para o conselho e você pode assistir também. É um evento aberto. Então a gente manda o link, podem entrar nas redes e solicitar para a gente. É um evento que a gente gosta de saber quem são, por isso a gente não publiciza tanto, né, Lisandra? A gente pede para quem entra em contato, fala: oi, sou fulano, me manda o link aí do Pitch Day que a gente manda e acontece a cada 15 dias para a gente poder avaliar sempre as startups de mercado e ouvir vocês. Olha, tem muita gente que liga depois, Pri, essa aquela ali não faz o menor sentido, não. Eu gosto de ouvir a comunidade de advogados, né, Lisandra? Então, gente, quem tiver interesse em assistir, só fazer o contato que a gente manda o link aqui, que é um evento fechado, mas sendo indicação do ecossistema da Lisandra, todos serão muito bem-vindos aqui. Maravilha! Muito bom, gente. A gente chegou aqui ao final desse bate-papo maravilhoso, desse Obrigada. podcast, esse episódio. E se você que aqui ficou nos assistindo até agora, compartilhe com outros advogados. Se você gostou, compartilhe com outros advogados, compartilhe com outros sócios, gestores de escritórios de advocacia que também estão pensando sobre o futuro da advocacia. E se você gosta de acompanhar os episódios do InovaCast, já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho se você está acompanhando pelo YouTube, se você está acompanhando pelo Spotify, também se inscreve aí no canal. Se você está acompanhando pelos outros canais, só ouvindo o áudio, se inscreve em todos os canais para que você nunca perca um episódio do InovaCast, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Então é isso, foi maravilhoso aqui, Priscila. Então, gente, uma excelente aí, semana para vocês e nós nos vemos no próximo episódio do InovaCast.